Olá, viajantes e amantes dos céus! Estamos prestes a presenciar não um, não dois, mas 3 eclipses solares épicos que poderão ser vistos na Espanha e em parte de Portugal em 2026, 2027 e 2028. Sejam vocês moradores locais ou estejam planejando uma viagem para a Península Ibérica, estamos já reservando lugares na primeira fila para um dos espetáculos mais incríveis e irrepetíveis que podem ser vistos na Terra. Neste vídeo, vamos minimizar a parte mais difícil de entender da ciência e nos concentraremos em nossa especialidade, as viagens por Espanha e Portugal. Vamos falar de quando vir, onde ir e como aproveitar ao máximo os eclipses sem estresse. Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou Tony. Bem-vindos ao canal com informações práticas para que sua viagem à Península Ibérica seja perfeita. Com a ajuda, estão ali no alto dos nossos guias de viagem. Marque já na sua agenda. Uma grande parte da Espanha e uma parte pequena de Portugal terão um lugar na primeira fila para assistir a 3 eclipses raros. Um guia rápido para este vídeo. Primeiro, analisaremos cada eclipse individualmente. A data exata, os horários importantes na hora local e os melhores locais para observá-los. Depois compartilharemos dicas práticas que funcionam para os 3 eventos. Pense na hospedagem, clima, transporte, como proteger seus olhos do sol. E finalmente, para aqueles que podem escolher, compararemos os 3 eclipses para que seja fácil escolher o melhor para uma experiência única na vida. Antes de começarmos com 2026, sei que dissemos que não vamos nos aprofundarmos na ciência pesada. E a maioria de nós sabe o que é um eclipse solar. Mas, por via das dúvidas, uma rápida lembrança. Um eclipse solar ocorre quando a Lua se move diretamente entre o Sol e a Terra e projeta sua sombra sobre parte do planeta, fazendo com que o Sol pareça parcial ou totalmente coberto por um curto período de tempo. Em um eclipse total, a Lua bloqueia o Sol inteiramente ao longo de uma faixa estreita chamada faixa de totalidade, ou também zona de totalidade, transformando brevemente o dia em noite nessa região. Em um eclipse anular, como o de 2028, a Lua está um pouco mais distante da Terra e não cobre o Sol completamente, então vemos um anel de fogo brilhante ao redor da Lua. Fora dessas faixas estreitas, lembrem do nome, faixa de totalidade, a maioria dos lugares vê um eclipse parcial, em que a Lua cobre apenas parte do Sol. Ok, vamos viajar primeiro para 2026. O eclipse solar de 12 de agosto de 2026 será espetacular, porque será um eclipse total ocorrendo perto do pôr do sol. Comecemos com uma animação do Instituto Geográfico Nacional da Espanha que mostra a trajetória da totalidade do eclipse. A sombra da Lua tocará primeiro a Galícia, no noroeste, e sua última parada na Espanha será nas Ilhas Baleares. Agora vamos falar sobre o horário. Espere o grande momento por volta das 20h30 horário local. A hora precisa vai depender de onde você estiver. O eclipse total em si durará cerca de 1 minuto, curto, mas inesquecível. Vamos agora com uma visão mais detalhada do mapa. Você vai perceber que Madrid e Barcelona ficam fora da faixa de totalidade. Que frustração! Perto, mas não perto o suficiente. Dentro dessa faixa, porém, existem milhares de pontos de observação. Destacamos algumas cidades importantes com os horários e duração exata do eclipse para que você tenha uma ideia do que esperar. No total, o eclipse ocorrerá entre as 19h30 e as 21h30, bem na hora do pôr do sol. Isso significa muito drama na hora dourada no céu. A totalidade acontecerá, como já mencionamos, por volta das 20h30.
Mas aqui está o problema. Como o Sol estará muito baixo no horizonte, a escolha do local de observação é muito importante. Vistas amplas para o oeste são suas melhores aliadas. Pense em campos planos ou praias voltadas para o oeste. As praias da península, infelizmente, não ajudarão porque estão voltadas para o leste. O verdadeiro prêmio são as praias das Ilhas Baleares que estão voltadas para o oeste, onde você poderá ver o eclipse se pondo dramaticamente sob o mar. O que você deve evitar são vales e montanhas que bloqueiem a vista. A menos que você esteja subindo até um pico, você poderá perder completamente o espetáculo. Os astrofotógrafos estarão no paraíso aqui. Com o Sol tão baixo, eles vão poder enquadrar o eclipse com monumentos, o perfil do horizonte, características geográficas da paisagem. Pode esperar algumas fotos de tirar o fôlego. E se você estiver em Madrid ou Barcelona nessa data? Não se preocupe, você ainda poderá ver um eclipse parcial incrível. Mas lembre-se, é dentro daquela faixa da totalidade que a magia acontece. Enquanto o eclipse de 2026 será visível em grande parte da Espanha, o de 2027 será muito diferente. Durará muito mais tempo, mas a área da Espanha onde poderá ser visto em totalidade será muito mais limitada. Vamos começar novamente com a animação do Instituto Geográfico Nacional da Espanha mostrando a faixa da totalidade. Ao contrário de 2026, quando uma ampla faixa do país foi coberta, em 2027 a área é muito mais limitada. A sombra da Lua apenas rozará o extremo sul da Espanha, atravessando o sul da Andaluzia antes de seguir para o sul em direção à África. Em termos de horário, espere o eclipse por volta das 10h45, com a hora exata dependendo de onde você estiver. Vamos com o mapa detalhado. Grandes cidades como Sevilha ou Granada terão apenas uma visão quase total. Espetacular, mas não o apagão completo. Suas melhores opções são as cidades no sul da Andaluzia, que mostramos no mapa, bem como as cidades espanholas de Ceuta e Melilla, na costa norte da África. Devido à sua duração, este será um dos melhores eclipses que a Espanha verá neste século. No total, o eclipse ocorrerá entre as 9h30 e o meio-dia. A totalidade entre as 10h45 e 10h50. Como o eclipse ocorre no meio do dia, o Sol estará muito mais alto no céu em comparação com 2026. Isso significa que você não precisa se preocupar com montanhas ou vales obstruindo sua visão. Qualquer lugar dentro da faixa de totalidade e com céu limpo servirá. Para os fotógrafos, esse eclipse será mais sobre capturar o céu escuro do meio-dia do que enquadrar o Sol contra o horizonte. E mais uma vez, se você estiver fora da faixa da totalidade, não se sinta excluído. De Madrid a Barcelona, o eclipse parcial ainda cobrirá uma grande parte do Sol, tornando um evento memorável em todo o país. Mas se você puder ir ao sul da Andaluzia, é lá que a magia da totalidade acontecerá. E depois do longo eclipse total de 2027, o ano seguinte traz algo diferente. No início de 2028, a Espanha testemunhará um eclipse anular, o famoso Anel de Fogo, e desta vez visível também em parte de Portugal. Começaremos com uma animação do Instituto Geográfico Nacional da Espanha mostrando a trajetória da anularidade que atravessa o sul de Portugal e da Espanha à medida que o Sol se aproxima do horizonte. Em termos de horário, esse eclipse ocorre pouco antes do anoitecer. Em muitos pontos dentro da trajetória total, a fase anular, quando a Lua deixa um anel brilhante ao redor do Sol, será vista por volta das 17h55 na Espanha, uma hora antes em Portugal. Vamos ampliar o mapa. O Anel de Fogo será visível em uma extensa faixa no sul da Espanha e Portugal, no centro da Espanha e em parte da costa mediterrânea.
É uma área muito extensa, mas as duas capitais, Madrid e Lisboa, ficam fora da trajetória da totalidade. Como fizemos para os outros eclipses, mostramos agora os nomes de algumas cidades que serão excelentes pontos de observação, juntamente com os horários locais e a duração da totalidade. Esse eclipse anular não é tão dramático como um eclipse total, mas é incrivelmente raro e visualmente deslumbrante, especialmente quando aquele anel de fogo aparece contra um pôr-do-sol majestoso. No total, o eclipse ocorrerá entre as 16h30 e o pôr do sol. A totalidade entre as 17h52 e as 17h58. Como o Sol estará se pondo baixo no céu, mais uma vez, o importante é encontrar uma vista clara e desobstruída para o oeste, especialmente perto da costa ou em paisagens abertas voltadas para o oeste. Se você estiver fora dessa trajetória anular, não verá um anel, mas o eclipse parcial ainda valerá a pena ser observado. Toda a Espanha e parte de Portugal verá parte do Sol sendo coberto pela Lua. E assim, em 2028, será o grande final dos 3 espetaculares eventos solares na Espanha. Vamos mergulhar em algumas dicas práticas para ajudá-lo a aproveitar ao máximo esses 3 eclipses. Uma questão importante: nem todas as pessoas vão abordar os eclipses da mesma maneira. Para algumas pessoas, os amantes, os observadores, os aficionados do céu mais dedicados, essa rara sequência de eclipses é uma oportunidade única na vida que justifica viajar longas distâncias e planejar com muita antecedência para obter a visão perfeita. Para outros, aqueles para que a astronomia não é uma grande paixão, se um eclipse se cruzar no seu caminho, é claro que vão querer vivenciar o momento. Fazemos essa distinção porque ela é realmente importante para as dicas que estamos prestes a compartilhar. Algumas dicas serão especialmente úteis se você estiver procurando a experiência definitiva do eclipse, enquanto outras dicas são destinadas a qualquer pessoa que queira aproveitar o espetáculo quando ele acontecer. E começamos pelo ponto mais importante, porque escolher a localização correta é a decisão mais importante para desfrutar plenamente do eclipse. O paradoxo é que com tantas opções na Espanha, a parte mais difícil é responder para onde é que eu vou. A única certeza é esta: se você deseja ter a experiência completa do eclipse, precisa estar dentro da faixa da totalidade. Isso ainda deixa muito terreno para ser pesquisado, mas pelo menos é um ponto de partida. A partir daí, pense em 4 fatores: multidões, mobilidade, topografia e clima. Primeiro, as multidões. Os eclipses de 2026 e 2027 ocorrem em agosto, alta temporada de férias na Espanha. O litoral e as ilhas vão estar lotados de turistas e os preços disparam durante esse período. Se você prefere evitar o caos, ir para o interior pode significar menos pessoas e opções mais acessíveis. A seguir, a mobilidade. Você vai alugar um carro. Com um carro, você tem a liberdade de poder escolher um lugar no meio do nada, onde a paz e o silêncio são garantidos. Sem um carro, escolher uma cidade pode ser a aposta mais segura. Mesmo algo tão simples como um parque urbano com vistas amplas pode servir para 2026 ou 2028. E você pode chegar nele ou usando o transporte público ou incluso caminhando. Terceiro, a topografia. Para os eclipses de 2026 e 2028, o Sol estará muito baixo no horizonte. Isso significa que os vales das montanhas não serão seus amigos, a menos que você esteja escalando até o topo. Paisagens amplas e abertas oferecem a melhor chance de ver todo o espetáculo. E por fim, o clima. Tanto o eclipse de 2026 quanto o de 2027 acontecem em agosto.
o que geralmente significa calor ou muito calor e céu limpo em grande parte da Espanha. Mas a parte norte é mais propensa às nuvens do que o interior. É claro que isso são apenas padrões climáticos, não são garantias. Vamos dar um exemplo pessoal. Moramos em Saragoça, onde o céu em agosto é quase sempre limpo. Este ano tivemos uma onda de calor brutal. 10 dias de sol forte e calor acima dos 40 graus. Mas em 12 de agosto, ou seja, exatamente um ano antes do eclipse, exatamente no dia que queríamos registrar a posição do Sol para este vídeo, choveu. E no dia 13 de agosto, estava nublado. Se fosse o dia do eclipse, não teríamos visto absolutamente nada. Portanto, sim, pesquise o tempo, mas tenha em conta que não existem certezas absolutas. As nuvens podem sempre estragar a festa. E por falar em estar preparado, a localização é apenas uma parte do plano. O próximo grande desafio é a hospedagem. E é aí que as coisas podem ficar complicadas. Se você é um observador assíduo do céu, uma das coisas mais inteligentes que pode fazer é reservar já sua hospedagem com antecedência. Nesse momento, na Espanha, já estamos vendo hotéis e apartamentos turísticos tentando faturar com o eclipse, com alguns preços atingindo níveis francamente absurdos por apenas uma noite. Nem todos estão fazendo isso, mas a tendência está aí, como você pode ter visto na tela. Agora, acho que alguns desses proprietários de hotéis e apartamentos turísticos estão brincando com fogo. Claro, haverá um grupo pequeno de pessoas, os super aficionados, os astrofotógrafos dispostos a pagar qualquer coisa por presenciar uma oportunidade que não vai voltar na nossa vida. Mas a maioria dos viajantes vão pensar duas vezes antes de gastar uma fortuna por uma única noite em agosto, que já é um mês caro. A ironia é que os preços inflacionados podem sair pela culatra, assustando não apenas os caçadores de eclipses, mas também os turistas comuns que podem nem saber que vai acontecer um eclipse. Tomem cuidado com esses preços. Uma palavra de advertência se você estiver pensando em usar plataformas como Airbnb, com base em experiências anteriores em ocasiões em outros destinos de eclipse. Cancelamentos de última hora são um risco real. Anfitriões sem escrúpulos às vezes cancelam poucos dias antes da data, na esperança de poder alugar sua propriedade por um valor muito mais alto. Portanto, a conclusão é simples: pesquise muito, e se você estiver decidido a vir para a Espanha durante qualquer um dos eclipses, reserve sua acomodação com antecedência se você achar algum valor que parece justo para você. Nossa próxima dica: sempre que possível, chegue cedo. E com cedo, queremos dizer pelo menos um dia antes, especialmente para os eclipses de 2026 e 2028. Sabemos que os preços de hospedagem podem tornar isso complicado, mas se for possível, esse dia extra pode fazer uma enorme diferença. Se o tempo permitir, você terá a possibilidade de explorar o local ideal para a observação, verificar a linha do horizonte e saber como chegar lá, especialmente se for depender de transporte público. E você também vai ter a oportunidade de assistir o pôr do sol o dia anterior e saber exatamente onde que o sol vai se pôr. É uma informação super valiosa. Desse jeito você não será pego de surpresa quando o grande momento chegar no dia seguinte. E depois de escolher a localização, a próxima grande pergunta é: como assistir o eclipse com segurança e curtição? Vamos falar sobre isso. Não temos palavras fortes o suficiente para descrever quanto seus olhos são valiosos. Portanto, quando se trata de um eclipse, a segurança vem em primeiro lugar. Nunca, jamais olhe para o sol sem a proteção adequada. Você corre o risco de causar danos permanentes para os seus olhos. A solução é simples: compre uns óculos certificados para observação de eclipses.
Óculos de sol comuns não são seguros, eles não protegem os olhos. Eles não bloqueiam a luz prejudicial de forma suficiente. Você precisará de óculos adequados para eclipses de sol, que são baratos e você encontra em muitos lugares. Boa ideia comprá-los com antecedência antes de que os preços disparem e os estoques esgotem. Um lembrete rápido sobre o eclipse anular de 2028. Anular significa que nunca há um momento seguro para olhar para o sol sem proteção. Os óculos ou filtros devem ser colocados do início ao final do eclipse. E aqui vai outra dica de segurança que as pessoas às vezes esquecem. Os eclipses de 2026 e 2027 acontecerão em agosto, bem no meio do calor do verão espanhol. Se houver uma onda de calor, estamos falando de temperaturas acima de 40 graus. Então você não vai ter que proteger unicamente seus olhos, vista roupa confortável, muito protetor solar, um chapéu e carregue bastante água. E mais uma coisa, cá entre nós, não deixe que ao ficar fissurado no seu celular, a experiência de contemplar o eclipse acabe escapando. A menos que você seja um astrofotógrafo dedicado, respire fundo, abaixe a tela e aproveite o espetáculo. Assistir um eclipse em tempo real é desfrutar de uma experiência única na vida. Com a segurança garantida, o próximo passo é o planejamento. E felizmente existem alguns recursos excelentes que podem ajudá-lo a preparar cada um desses eclipses. Existem muitas fontes de informação sobre eclipses, mas a que recomendamos vivamente é o site do Instituto Geográfico Nacional, um organismo do governo da Espanha que reúne uma excelente coleção de recursos dedicados aos eclipses. Atualmente, o site está disponível apenas em espanhol. Uma das melhores funcionalidades é a possibilidade de consultar detalhes para muitos lugares da Espanha, os horários específicos quando vai acontecer o eclipse, que é uma informação super valiosa. Deixaremos o link para você no primeiro comentário abaixo do vídeo para que você possa consultar essas informações. Mesmo com as melhores ferramentas e recursos ao seu alcance, há uma última dica que gostaríamos de compartilhar. Tenha sempre um plano B. As coisas podem dar errado e algumas vezes dão. Os eclipses, como outros fenômenos da natureza, como as auroras boreais, nunca são garantidos. Uma nuvem no momento errado e todo o espetáculo desaparece. É por isso que é importante planejar sua viagem para além do eclipse em si. A Espanha é um país extraordinário, Portugal também. Não importa onde você vai encontrar história, arte, arquitetura, gastronomia, cultura e paisagens que valem a pena descobrir. Dessa forma, mesmo que o céu não coopere, sua viagem ainda será inesquecível. E agora que compartilhamos nossas dicas práticas, vamos juntar os 3 eclipses. Se você está se perguntando qual dos 3 eclipses é o melhor para o viajante, aqui está uma comparação entre eles. Se você procurar o espetáculo mais longo, fácil e confortável, 2 de agosto de 2027, vencedor indiscutível. O eclipse atinge sua totalidade no final da manhã, com o sol alto no céu, e o sul da Espanha desfruta da totalidade mais longa, de até cerca de 4 minutos. Quase qualquer local aberto serve e o clima do verão no sul geralmente colabora. Se você quer puro drama, marque 12 de agosto de 2026. Esse será o eclipse cinematográfico. Totalidade bem na hora do pôr do sol, no norte da Espanha e nas Ilhas Baleares. O espetáculo é de tirar o fôlego, mas um pouquinho complicado. O sol estará baixo e por isso você precisará de um horizonte desobstruído virado para o oeste. Espere de 1 a 2 minutos de totalidade. E para o alcance mais amplo, 26 de janeiro de 2028 traz o Anel de Fogo. É um eclipse anular que atravessa grande parte, primeiro de Portugal e depois da Espanha. O anel pode durar de 5 a 7 minutos. É inverno, final da tarde, então prepare-se para temperaturas mais frias e maior chance de nuvens.
mas a recompensa pode ser fotos incríveis do pôr do sol. O mais longo e mais fácil no geral, 2027 no sul da Espanha. O mais espetacular visualmente na hora dourada, 2026 no norte da Espanha. E a maior variedade de destinos com um longo anel, 2028 em grande parte da Espanha e Portugal. Seja qual for sua escolha, a Espanha e parte de Portugal em 2028 estão prestes a se transformar em um espetáculo único na vida. E se você puder, por que não planejar os 3? Esses eclipses são a desculpa perfeita para uma viagem pela Espanha e Portugal, ou para viver diretamente desde a sua cidade, se você tiver a sorte de morar aqui. Então, prepare seus óculos, planeje o local e escolha a data que mais conveniente seja para você. E enquanto isso, a gente se vê por aqui, sob a sombra do luar. Até a próxima! Vamos lá!